Olá pessoal, como vocês já devem ter lido no título desse vídeo, nós vamos falar hoje sobre um dos pacotes de programas mais utilizado no mundo inteiro, o Microsoft Office. Então, antes de nós continuarmos com esse vídeo, já aproveite e se inscreva no nosso canal FB Infotech, onde você vai obter informações muito importantes, sobre programas, sobre aplicativos de vários sistemas operacionais. Então que você possa, nesse dia, dar início a esse estudo, a esse aprendizado sobre esse programa. Vamos lá? Então, nesse momento, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Microsoft Office. Então, o Microsoft Office, ele foi lançado pela primeira vez em 1989, Inicialmente era para o sistema Macintosh e futuramente, depois, a partir de 1990, começou a ser lançado para o Windows. Então, na época, nós tínhamos o Windows 3.1, que era uma versão utilizada no Brasil já em português, e depois surgiu o Windows 3.11, que foi o primeiro a utilizar o sistema de rede, onde era possível integrar computadores através da rede. E desse momento em diante, nós começamos a utilizar vários pacotes de programas utilizados para determinadas tarefas, como o Word, para a edição de textos, o Excel para planilhas de cálculos, e o PowerPoint para apresentações de slides e muitos outros programas que foram se integrando ao Office com o passar do tempo. Então, a primeira versão do Office que fez mais sucesso no Brasil foi o Office 97, em meados ali do ano de final de 96, início de 97. Então, o Office 97. Depois veio o Office 2000, depois o Office XP, e assim eles foram evoluindo. Em uma outra aula eu posso mostrar cada uma dessas versões que sofreu a evolução através do tempo. Em 2007, o Office teve uma mudança radical, onde deixou de ter os antigos menus e passou a ter as guias que tem até hoje. Então a ideia era reunir em um único pacote os programas mais utilizados em escritórios e ambientes corporativos. Em inglês, a palavra Office significa escritório. Então, um editor de texto, uma planilha de cálculo, e um programa para apresentações. Então, com o passar dos anos, o Office evoluiu e hoje nós podemos contar com a versão do Office 365, uma versão por assinatura, que funciona tanto para computador quanto direto na nuvem, com sincronização entre dispositivos. Tu pode criar um arquivo em um ambiente operacional e depois abrir em outro ambiente, porque o arquivo ele poderá ficar gravado na nuvem da própria empresa Microsoft, que é o OneDrive, que até eu já falei dele em um dos vídeos anteriores. Então, os principais programas, como eu já tinha dito antes, é o Word, que é o editor de texto. Deixa eu mostrar rapidamente o Word na sua versão 365, que é a que eu tenho instalado agora aqui no computador. Então, vou abrir aqui o Word rapidamente, só para mostrar para vocês. Então, Microsoft 365. Deixa eu exibir aqui. Eu vou tentar não ocultar o espaço que eu estou aparecendo ali. Então, vamos abrir aqui. Então, abriu o Word, eu vou clicar aqui, documento em branco. Em outros vídeos eu quero mostrar cada uma das ferramentas do Word, do Excel, de outros programas, e vou explicando para vocês. Nesse contexto aqui da abertura do Word, nós temos o que eu comentei que não são mais menus agora. O único menu que ainda existe no Word é esse aqui, o menu Arquivo. Os outros não são menus, são guias. Notem que quando eu clico, por exemplo, em inserir, ele carrega aqui todos os botões da guia inserir. A gente chama isso de faixa de opções. Então aqui a faixa de opções inserir, faixa de opções desenhar, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda. Começando então pela guia página inicial. Quando vocês abrem, normalmente abre pela guia página inicial. Uma dica que eu quero passar para vocês
é que assim, ó, quando eu falo em Microsoft Office, quando eu falo no pacote Office, os comandos, os atalhos de teclado, eles são de acordo com o idioma. Por exemplo, se eu estou usando um Word em Portugal, né, que eu estou usando o português de Portugal, lá eles não chamam de salvar o arquivo, lá eles chamam de guardar. Eles guardam o arquivo. Então lá, se eu quiser salvar um arquivo, lá eu vou usar o comando Ctrl+G. No Brasil, né, nós vamos trabalhar com o salvar, os comandos salvar. Mas, por exemplo, não é o Ctrl+S para salvar, porque o Ctrl+S nós usamos para sublinhar. Então, uma dica para quem faz concurso, né, o comando para salvar, ou para quem digita texto, o comando para salvar pelo teclado é o Ctrl+B, né, Ctrl+B. Até a gente brinca normalmente nos cursinhos preparatórios, né, para concurso público, né, que o B, né, vem de bombeiro, né, bombeiro salva. Então, só para utilizar um mnemônico para ficar melhor para memorizar, para gravar. Então, Ctrl+B, salvar. Para abrir um novo, por exemplo, né, o novo seria Ctrl+N, se vem do português, né, mas o Ctrl+N já é usado para o negrito. Então, é Ctrl+O para abrir um novo. Então, uma outra aula eu vou mostrar sobre os atalhos de teclado para o Word. Mas lembrando aqui, vocês podem utilizar, né, comandos de alinhamento de cursor, né, centralizar, justificar, que é quando eu quero alinhar o texto corretamente. Então, depois eu vou mostrar melhor em outro vídeo sobre essa parte do Word. Então, aqui nós temos, continuando, nós temos as guias, né? E cada guia tem os grupos de comandos. Por exemplo, na guia página inicial tem o grupo de comando área transferência, tem o grupo de comandos fonte, tem o grupo de comandos parágrafo. Todos são comandos que vocês podem utilizar. A questão do tamanho da letra, por exemplo, se eu quiser escrever aqui, por exemplo, trabalho de conclusão de curso, tá? Quero fazer um relatório aqui, por exemplo. Vou aqui no exibir, zoom, largura da página. Alinhei aqui. Agora eu vou digitar um texto, alguma coisa, eu uso o alinhamento justificar. E aqui eu posso definir, por exemplo, o espaçamento entre linhas, que por padrão ele usa uma falha entre parágrafos, né? Então vocês podem simplesmente vir aqui no alinhamento, o espaçamento entre linhas e colocar remover espaço depois do parágrafo. Aí eu consigo digitar meu trabalho, digitar meu texto, né? Vou digitar um monte de letras ali só para vocês entenderem como é que funciona. Ó, então se eu justifiquei, ele vai alinhar, né? Aqui eu posso dar parágrafo usando tab e eu continuo, né, o meu texto e ele vai seguir, no caso, mantendo o alinhamento das duas margens. É para isso que serve o justificar, tá? Então, terminei meu texto e quero salvar. Então, eu vou fazer pelo teclado, vocês podem testar também em casa. Ó, Ctrl+B, aí ele vai abrir o espaço perguntando onde que eu quero salvar, tá? Então, clique aqui para ver os seus locais recentes. Então, eu vou colocar aqui mais opções, procurar, e eu escolho. Por exemplo, eu quero salvar na pasta documentos, né? Então, eu posso salvar com esse nome, trabalho de conclusão de curso e salvar. Tá? Então, gravei o trabalho, lá diz, ó, salvo neste PC. Tá salvo no computador nesse trabalho. Eu posso fazer um Ctrl+W para fechar o meu trabalho e Ctrl+O, eu vou colocar na tela cada comando, né? Ctrl+O para iniciar um novo. Ou posso fazer o Ctrl+A para abrir, ó. Ctrl+A eu vou ver os trabalhos que tem e vou clicar ali, ó, trabalho de conclusão de curso. Aí eu consigo reabrir, né, aquele documento, né? Consigo reabrir aquele documento. Ele abriu numa nova janela, mas não tem problema. Aí, feito isso, deixa eu fechar o Word. Então, o Word é para edição de textos. Deixa eu fechar o Word e vou abrir rapidamente aqui o Excel. Ó, Excel. Então, é um outro programa que faz parte do pacote Office. Então, aqui eu escolho, que nem lá eu escolhi novo documento em branco, aqui eu coloco nova pasta de trabalho em branco. Aí o pessoal geralmente diz, mas no Excel eu crio planilhas. Não, no Excel tu cria pasta de trabalho, que é composta por planilhas. Então eu clico ali pasta de trabalho, abriu a minha tela inicial. Eu vou deixar também aqui dividindo a tela, né? Eu vou
usar esse espaço aqui para vocês entenderem. Então, as guias é bem parecida com o Word, ó. Página inicial, inserir, desenhar, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir, automatizar. Então, tudo isso, né, faz parte do Excel. Então, no Excel nós trabalhamos bastante com fórmulas, né? Então, se eu aumentar aqui um pouco o zoom, né, vocês vão conseguir ver melhor que vocês têm aqui, ó, colunas, né, na vertical, são colunas que recebem o nome através de letras, e nós temos linhas que recebem o nome através de números, né? E cada quadrinho desse a gente chama de célula, tá? É uma célula. Então essa célula, por exemplo, está na coluna C, na linha 4, o nome dela é C4. Então eu posso fazer fórmulas utilizando essas referências. Por exemplo, eu vou colocar aqui o número 10 e o número 5, tá? Aqui eu posso executar fórmulas entre esses números. Eu coloco o símbolo de igual, dá início a uma fórmula no Excel. Então eu coloco igual, clico no 10, ele não vai escrever 10, ele vai escrever A1, que é o nome da referência, da célula. Aí vezes, então o asterisco é o vezes, né, o 5. Aí, Enter, apareceu lá, ó, 50. Tá? Se eu mudar os números aqui, ó, muda o resultado. Vou colocar, por exemplo, 250 aqui. Ó. Então, 250 vezes 5, 1.250. Então, ele vai atualizar conforme o valor. Posso fazer outras fórmulas aqui, posso dividir, ó, igual 250 dividido, né, pelo B1. A1 dividido por B1, né, que é o 250 pelo 5. E vai lá dar o valor. Agora, eu vou somar, ó, igual esse valor mais esse, tá? E depois eu vou diminuir. Então, igual esse valor menos esse. Enter. Então, fiz as 4 operações. Eu também posso utilizar porcentagem também. Posso colocar, por exemplo, igual 250, que é o A1. Vou colocar aqui vezes 20%. Então, eu quero saber 20% de 250. Então, 10% daria 25, 20% vai dar 50. Então, dou Enter, deu o resultado. Posso colocar esses valores no formato de moeda, né, no formato de dinheiro. Tá? Então, utilizando essas ferramentas aqui do tipos de números. Ó. Os formatos de números aqui eu tenho vários para escolher. Né? Tem vários formatos. Então, aqui tem o formato geral, que aceita qualquer coisa, o formato de número, formato de moeda, formato contábil, data, hora, né? E várias outras funcionalidades. Tá? Numa outra aula, num outro vídeo, nós vamos ver sobre conteúdos de Excel. Então, agora eu vou só fechar. Quero salvar, né? Então a mesma história, né, do Ctrl B. Então Ctrl B, escolho onde eu quero, pode ser aqui nos documentos mesmo. Então procurar, documentos, vou colocar o nome de, deixa eu ver, treinamento. Treinamento 2. Tinha feito outro, treinamento 2. Deu, salvou. Então já está salvo. Eu tenho a opção de salvar no computador, como eu fiz, ou eu posso salvar na nuvem do OneDrive, né, que é a nuvem da Microsoft, ou do Google Drive, se estiver logado também. Ó, Ctrl W fecha, Ctrl O abre um novo, igual o Word. Outro programa, então, rapidamente, né, é o PowerPoint. Então, outro programa que também faz parte desse pacote tão importante, né, que é o pacote Office. Então, abro aqui o PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Coloco para o lado, também vou deixar nesse tamanho, não preciso, né? Só para não sumir a minha imagem lá, eu estou mantendo aqui. Então, no Word eu criei um documento em branco, no Excel eu criei uma pasta de trabalho em branco, e aqui no PowerPoint eu vou criar uma apresentação em branco. Então, aqui, cada apresentação é formada por um conjunto de slides. Eu posso já definir qual o fundo vai ter, né, esse slide. Aparecem alguns modelos aqui de design, né, que eu posso utilizar. Eu escolho, por exemplo, este modelo, tá? Escolhi o modelo, agora eu fecho a tela dos modelos, vai aparecer aqui o que eu quero escrever. Então eu quero escrever aqui, deixa eu ver, apresentação visual, tá? Qualquer coisa, tá? Aqui, clique para adicionar um subtítulo, vou colocar mais para cá, ó. Esse contexto, vou deixar assim, apresentação visual. E aqui não vou deixar nada. Aí eu posso criar mais slides. Eu vou dando Enter ali, ó, ele vai criando, né, outros slides, que podem ter a mesma cor ou uma cor diferente. Tá? Então eu posso mandar duplicar o slide atual também. Ó.
e vou criando novos slides. Então, vários slides formam a minha apresentação, tá? Então, vários slides formam a minha apresentação. Então, eu vou colocar aqui teste de apresentação, tá? Posso colocar uma imagem, se quiser, enfim, posso definir como vai ser, né, esses slides. Aqui eu posso escolher uma imagem do dispositivo, do computador. Para pegar a imagem da internet, eu posso colocar aqui no Imagens, pesquisar na web, tá? Aí ele pesquisa direto na internet. Vou colocar aqui, por exemplo, praia. Nada a ver uma imagem com a outra, né? Mas eu clico e ele me aparece algumas imagens que eu posso inserir. Posso retirar da internet e colocar, tá? Posso deixar ela ocupando todo o espaço, aprovo, né? E já está o slide aqui dando continuidade. Então, feito isso, né? Feito isso, agora tem algumas coisas que eu posso fazer. Por exemplo, transições. Vou fazer que a transição seja... Eu escolho aqui os modelos de transição. Vou escolher, por exemplo, essa de galeria, que ele vai mudando, ó, tá? Escolho. E aí eu defino que vai ser aplicado a todos, né? Todos os slides assim. E vai avançar o slide após 2 segundos. 2 segundos. Aí eu dou um F5, né, ou pressiono aqui embaixo, e ele vai apresentar em toda a tela. Vai sumir a imagem ali, mas não tem problema. Vai apresentar em toda a tela. Ó, apresentação visual, ó, teste de apresentação, depois aparece a imagem da praia, tá? E outras imagens que eu continue mostrando ali na tela. Então, isso foi um pouquinho a demonstração rápida. Aqui também vai ser o Ctrl B para salvar, só que aqui eu posso escolher se eu quero salvar como uma apresentação direta ou como uma apresentação que eu tenho que abrir o PowerPoint. Eu escolho aqui, ó, se for a apresentação do PowerPoint ou a apresentação de slides do PowerPoint, que essa aqui já abre direto, não precisa entrar no PowerPoint e dar o comando F5. Tá? Então vou colocar para apresentar direto, vou deixar o nome da apresentação visual nos documentos e salvo. Feito, aí fecho. E esse foi uma demonstração rápida dos principais, os 3 principais programas, né? Que é o Word, tá? O Excel e o PowerPoint, né, para apresentações. Mas nós temos também o Outlook para trabalhar com e-mail, nós temos o OneNote, né, para é um bloco de anotações digital, nós temos o Access, né, que é um banco de dados relacional, muito bom, muito interessante utilizar. Então ele é indicado para a gestão de dados mais robustos, né? E lembrando que o Office Online tem integração com a nuvem através do OneDrive. Então, hoje você pode usar versões online do Word, do Excel, do PowerPoint gratuitamente através de uma conta, né, da Microsoft, do e-mail Outlook, do e-mail Hotmail. E com o OneDrive, todos os seus arquivos ficam salvos na nuvem, acessíveis de qualquer lugar e de qualquer dispositivo. Então, o pacote Microsoft Office está presente hoje, né, e é para estar ainda mais, né, mas está presente em escolas, em empresas, casas do mundo inteiro, né, residências. Então, dominar esses programas pode abrir portas para o mercado de trabalho e melhorar a sua produtividade. Não é conhecer e saber abrir, mas dominar o Microsoft Office pode mudar a sua vida, né? Excel principalmente, como é utilizado. Então, se você quer aprender mais sobre o Word, sobre Excel, PowerPoint e outras ferramentas de informática, já se inscreve aqui no canal FB Infotech, porque com certeza nós vamos ter muitos vídeos sobre esses temas, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço você ter ficado até o final desse vídeo, né? E se inscreve no canal, deixa o seu like, né? Deixa o seu comentário, deixe, por exemplo, uma opção de algum conteúdo que você gostaria que eu mostrasse aqui no canal e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço a todos!